Fala pessoas, tudo bem? Então, vamos continuar aqui nesse pós-carnaval que não teve? Vamos continuar falando sobre o sistema locomotor, tá? Agora nós vamos na terceira parte e a gente vai trabalhar exclusivamente aqui as questões que envolvem a contração muscular, tá? A muscular estriada. Embora seja tanto a esquelética quanto a cardíaca, nosso foco principal vai ser na esquelética, porque ela envolve um poder de contração maior, né? Você lembra que as fibras aqui elas são maiores, né? Porque elas são polinucleadas. Bom, então é importante lembrar que a contração aqui ela vai ser uma contração que a gente chama regulada pelo sistema nervoso somático, tá? Então os sinais eles vão vir projetados a partir de nervos, tá? E esses nervos vão liberar os neurotransmissores para a onda de contração. Vou falar bem devagarzinho sobre esse sistema da formação da placa motora ou junção neuromuscular ou sinapse neuromuscular no decorrer de hoje. Bom, é importante lembrar que as regras do que a gente viu sobre potencial de repouso, potencial de ação, elas vão ser válidas tanto para os neurônios quanto para as fibras musculares, tá? Essas células elas também vão estar em repouso, né? Uma organização eletronegativa das células por acúmulo de cargas de ânions, né, impermeantes dentro da célula, todo aquele mecanismo que a gente já viu, tá? Sugiro quem já esqueceu ou quem não viu que assista, tá? E essa célula, quando ela for excitada, tá? Ela vai sofrer um potencial de ação se o limiar de excitabilidade for alcançado e, consequentemente, ela abrir os canais de sódio e potássio dependente de voltagem. Isso vai valer tanto para o neurônio somático, que é importante, porque assim ele vai poder fazer a sinapse, tá? Quanto para a fibra muscular, que assim ela vai disparar o processo que vai levar à contração. Tá? Aí você lembra que especificamente com relação ao neurônio, na hora em que ele sofreu potencial de ação, você vai ter a condução do impulso até a região terminal do axônio, e lá você vai ter a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, que vai permitir com que o cálcio faça o sistema de ancoragem das proteínas SNER, e eu vou ter a liberação do neurotransmissor na fenda. Em contração muscular, a regra é simples e direta. Tá? O neurotransmissor aqui liberado é a acetilcolina, certo? Sempre uma resposta excitatória. Tá? E o alvo para a gente aqui, no caso da fibra muscular esquelética, vai ser um receptor nicotínico de acetilcolina, que é um canal iônico. Tá? Bom, é importante a gente entender que uma única fibra neuronal somática, tá? Apenas um neurônio, ele é capaz de regular múltiplas fibras musculares. Embora essa imagem aqui ela seja de musculatura lisa, ela pode ser propagada e projetada para as outras fibras, tá? Musculares. Então o que você tem? Um terminal axônico ele vai formar várias projeções para induzir respostas sinápticas com múltiplas fibras musculares. Essas estruturas são as chamadas, esses botões são as chamadas varicosidades sinápticas. Tá? Então o que você tem? Cada protuberância dessa ela vai representar um ponto de zona de ativação sináptica, onde você vai ter no interior da célula uma série de vesículas contendo neurotransmissores, e na hora em que o potencial de ação alcança o limiar de estabilidade nesse ponto, vai permitir o influxo de cálcio, aquela história toda, e eu vou ter sinapse nesse ponto, nesse. Então eu vou ter um circuito todo sofrendo contração regulada por uma via de uma ou de poucas células neurais. Bom, especificamente na via da acetilcolina aqui, a gente precisa ter alguns elementos de referência. O primeiro é que o receptor ele sempre vai ser um receptor nicotínico de acetilcolina. Esse receptor ele é um canal iônico, certo? É um receptor ionotrópico. Então aqui a gente já viu isso também, né?
Então, na hora em que a acetilcolina ela se liga, duas acetilcolinas se ligam nas subunidades alfas, o canal vai abrir e vai permitir um influxo de sódio, certo? Se esse influxo de sódio permitir com que a célula pós-sináptica sofra despolarização, então vai ter a resposta. Bom, lembra, é receptor nicotínico porque a nicotina ela tem o mesmo efeito da acetilcolina neste receptor, né? A história do agonista. Bom, importante, a acetilcolina ela vai ser produzida na célula pré-sináptica, no citoplasma da célula pré-sináptica, através de uma enzima chamada acetiltransferase, certo? A acetiltransferase, ela pega um produto que vocês conhecem da respiração celular, que é a acetilcoenzima A, certo? Você deve lembrar que a acetilcoenzima A ela é um produto da respiração celular na fase em que você tem o final da glicólise e você tem aquela fase preparatória, vamos chamar assim, antes de começar o ciclo de Krebs, tá? Então, nessa fase você tem a produção da acetilcoenzima A, que é a primeira descarboxilação que ocorre na respiração celular, tá? Então, o que acontece? A acetiltransferase ela faz a transferência da acetilcoenzima A, do acetil, da acetilcoenzima A, para a molécula de colina. Então eu transfiro o acetil para a colina e formo acetilcolina. E essa coenzima A, ela é liberada e vai voltar para a atividade dentro da resposta respiratória na mitocôndria. As acetilcolinas, conforme elas são sintetizadas, elas são transportadas para dentro das vesículas com neurotransmissores e ficam lá esperando o sinal do potencial de ação. Bom, depois que a acetilcolina ela é liberada na sinapse e tudo mais e faz o sinal, se você deixar a acetilcolina aqui para sempre, o que vai acontecer? Ela vai ficar ligando, induzindo respostas nos receptores o tempo todo. Para evitar esse tipo de coisa, existem duas enzimas, tá? A acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase. Essas enzimas, elas são enzimas, no caso, a acetilcolinesterase, ela está presa na membrana, tá? E na hora em que ela se liga à acetilcolina, ela quebra a acetilcolina, liberando acetato e colina. O acetato, ele fica livre, e a colina tende a ser transportada de volta para a célula pré-sináptica para que ela funcione como se fosse um substrato para a nova produção de acetilcolina. Tá? Isso é uma estratégia para que você evite ter acetilcolina o tempo todo induzindo respostas excitatórias continuamente na fenda. Tá? Então, um mecanismo de regulação. Bom, especificamente quando você leva em consideração a contração muscular, que no nosso caso aqui vai ser a célula pós-sináptica, você vai ter que a contração da miofibrila ela vai se dar através de unidades de contração que são os sarcômeros. Tá? Esses sarcômeros eles são formados por um monte de proteínas que organizadas e orquestradas vão realizar a contração. Dentre essas proteínas, as mais relevantes, vamos chamar assim, embora sem as outras também não ocorra, são a actina e a miosina. Tá? A miosina ela representa os filamentos grossos, tá? São proteínas mais espessas, tá? E elas são as proteínas motoras, certo? São aquelas que fazem o trabalho de puxar. Tá? A actina são os filamentos finos, certo? São as proteínas que deslizam, que são puxados pela miosina. Então, quanto mais trabalho a miosina faz, mais ela puxa a actina. Quanto mais a actina é puxada, mais deslizamento acontece e, consequentemente, maior vai ser a contração muscular. Tá? Então, olha só. Essas proteínas, embora a gente
lembre delas quase sempre apenas na contração muscular, elas são encontradas em tudo quanto é célula. Tá? Então, a actina ela vai ser encontrada em todas as células eucariontes, tá? E são proteínas essenciais para a realização de movimento. Tá? Então, você pode ter ela associada a outras proteínas, tá? E elas são filamentos finos, tá? Em organização em alfa-hélice de em torno de 70 nanômetros. Tá? Em geral, as moléculas de actina, quando a gente fala em filamentos, significa que você tem, no caso aqui, duas, em outros casos mais, proteínas que elas vão se enovelar umas com as outras, para que nesse enovelamento você forme um filamento de actina. Tá? A molécula de miosina, a mesma coisa. Tá? As miosinas são as proteínas motoras que são dependentes da actina. Certo? Por quê? Porque ela precisa da actina para que ela puxe. Como que ela puxa? Ela puxa a molécula de actina porque na extremidade da miosina você tem uma cabeça, certo? Essa cabeça, ela depende de ATP para que na hora em que essa cabeça ela quebra o ATP, ela consegue se encaixar na molécula de actina e consequentemente puxar a actina. Certo? E aí na hora que eu puxo a actina, ela desliza. Bom, você vai encontrar moléculas de miosina em tudo quanto é tipo de células. Tá? Então a miosina ela é uma família de proteínas com subvariações, 1, 2, 3, 4, 5. E a interessante para a gente aqui é a subfamília da miosina 2, que é aquela que a gente encontra em fibras musculares. Cada molécula de miosina, ela tem uma haste de estrutura e uma cabeça, certo? Então, na hora em que você vê essas hastes todas aqui, ó, e esse monte de cabeça em posições diferentes, tá? O que você está vendo são várias miosinas agrupadas formando um filamento grosso ou filamento de miosina. Então isso é muito importante. Apenas uma miosina e apenas uma actina não ia resolver a contração. Você precisa de um agrupamento filamentoso, múltiplas proteínas. Bom, outras proteínas que vão ser importantes para a gente aqui vão ser a tropomiosina e a troponina. São proteínas secundárias. Tá? Como que funciona? Tá? A molécula de tropomiosina, tá? É o filamento roxo aqui que está agrupado em volta da molécula de actina, certo? Molécula não, do filamento de actina. Lembra, o filamento de actina é o que desliza. A tropomiosina, ela fica numa posição que ela impede a cabeça da miosina de se ligar à actina, certo? Isso? Então vamos lá. Enquanto a tropomiosina estiver na sua posição de repouso, ela impede a realização da contração muscular. Bom, só que pendurado, né, apoiado na tropomiosina, existe uma molécula de troponina, certo? A troponina, ela é uma proteína que tem um complexo com 3 subunidades, I, C e T. Tá? Bom, e daí? E daí que a troponina ela é sensível à presença de cálcio. Olha o cálcio aí de novo. Tá? Então, o que acontece? Na presença de cálcio, o cálcio se liga à troponina. Na hora em que o cálcio se liga à troponina, isso provoca um deslocamento que vai fazer a tropomiosina se mexer. Na hora em que a tropomiosina se mexe, a tropomiosina expõe a actina e assim a actina pode se ligar à miosina. E aí na hora em que liga a miosina, eu tenho contração. Tá? Então perceba, a miosina precisa se ligar à actina para fazer o deslocamento. Só que, em geral, ela não consegue fazer isso porque a tropomiosina
que tem a troponina apoiada a ela não permite a ligação da miosina na actina. Na presença de cálcio, então olha aí, o cálcio é o regulador. Na presença de cálcio, o cálcio se liga à troponina que desloca a tropomiosina. E aí isso vai expor a actina para que a miosina faça o deslizamento. Por isso que o papel do cálcio aqui é essencial nesse fenômeno. Bom, tá. E essas proteínas todas, tá, elas vão estar organizadas em peças que a gente vai chamar de sarcômeros. Tá? Os sarcômeros são, grosseiramente falando, as unidades de contração das fibras musculares. Tá? Como a gente já viu, cada fibra muscular ela é formada por múltiplas células, certo? Então, essa estrutura ela vai ser formada por um monte de sarcômeros alinhados em comprimento e em largura, certo? Então, cada sarcômero, tá? Ele começa em uma proteína que a gente vai chamar aqui de proteína vertical, que é a linha Z ou disco Z, e ela vai terminar no outro filamento disco Z. Então aqui eu tenho um sarcômero, aí aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro sarcômero, um embaixo do outro. Tá? Aqui a gente consegue ver, ó, 1 até aqui, 2 até aqui, 3 até aqui. Aí aqui ó, tem 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo, 3 aqui embaixo. Tá? Então eu tenho múltiplos sarcômeros, você vê que é um emendado no outro. Bom, na hora em que você olha a estrutura, tá? Você nota que você tem as chamadas bandas claras e as bandas escuras, certo? Tá? As bandas, a porção mais central do sarcômero, que é a banda mais escura, que é a porção mais escura, é onde você tem as moléculas de miosina, tá? Por quê? Porque a molécula de miosina, ela é o filamento grosso, mais rígido, certo? O filamento claro, tá? A banda clara, é onde você tem parte das moléculas de actina, certo? Vamos chamar assim, porque a gente vai ver que tem outras proteínas envolvidas, tá? Então você tem a chamada banda A, ou banda anisotrópica, que é onde é a porção mais escura, que é onde eu tenho os filamentos de miosina, tá? E a banda banda I, que é a banda isotrópica, tá? Que é onde eu vou ter parte das moléculas de actina e outras moléculas que têm suporte com relação ao deslizamento. Tá? Bom, o que é importante a gente entender? É importante entender que na hora em que ocorre a contração muscular, o sarcômero ele encurta, ele fica menor, certo? Por quê? Porque a linha Z de um lado desliza para a linha Z do outro sentido, tá? Só que os filamentos grossos, eles não mudam de posição. Lembra, a proteína miosina, ela é a proteína motora, ela não é a proteína de deslizamento. Quem sofre de deslizamento é a actina. Tá? Outras proteínas, só para a gente entender, tá? Que são menos estudadas, mas que são importantes também, são a nebulina, tá? A tropomodulina e a titina. Tá? Então, ó, a nebulina ela é a proteína que liga as moléculas de actina ao disco Z do sarcômero, certo? Está aqui representado aqui embaixo. A tropomodulina é aquela que vai preservar a estabilidade das cadeias de actina, uma vez que eu falei que elas formam filamentos, né? Elas são enrolados. E a titina é uma proteína elástica que ela regula o comprimento do sarcômero. É aquela que liga na cabeça de uma extremidade, ela liga na linha Z, na outra extremidade ela liga na miosina. Tá? Então, na hora em que está ocorrendo o deslizamento aqui das actinas, e isso está encurtando aqui, ó, eu reduzo o tamanho do sarcômero. Então, como a titina é uma proteína elástica, ela reduz, e na hora em que relaxa, ela permite o afastamento. Bom, então vamos lá. Então, para começar, para ter contração muscular, eu preciso ter uma resposta excitatória no neurônio somático.
Para isso, o meu neurônio somático tem que sofrer um potencial de ação. Na hora que ele sofre o potencial de ação, eu tenho a abertura dos canais de sódio e potássio dependentes de voltagem, e aí aquela história toda, despolariza, repolariza, hiperpolariza, pá, e aí ponto a ponto o limiar de estabilidade vai sendo alcançado e eu tenho um impulso indo para frente. Chegou lá na extremidade, eu tenho o diferencial que é a presença de canais de cálcio dependente de voltagem. Aí esses canais de cálcio abrem, entra cálcio, isso permite a ativação das proteínas SNER da vesícula e da membrana, liberação de neurotransmissor na fenda. O neurotransmissor aqui, a acetilcolina, vai se ligar no receptor nicotínico de acetilcolina, enquanto liga em fluxo de sódio. Choveu sódio para dentro, olha que bacana. A célula aqui pode alcançar o limiar de estabilidade dela, no caso aqui é a fibra muscular, a célula pós-sináptica, e aí eu tenho o início do processo de contração. Um parênteses importante, existe uma doença autoimune, tá, que é a chamada miastenia gravis. Tá? Na miastenia gravis, o sujeito ele produz autoanticorpos, certo? E esses autoanticorpos eles degradam os receptores nicotínicos de acetilcolina. Tá? Ou seja, aqueles que são essenciais para a realização da contração muscular esquelética, entre outras funções. Na hora em que você tem a degradação desses receptores, o que vai acontecer? Eu posso continuar tendo a ativação do circuito neural, a liberação do neurotransmissor, mas a quantidade de receptores disponíveis vai ser menor, certo? Então, o padrão de resposta vai ser mais comprometido e a capacidade de contração do sujeito também, certo? Em casos muito graves, a miastenia gravis ela pode levar a comprometimentos de musculaturas essenciais, como as musculaturas respiratórias. Mas isso, em geral, é resolvido com tratamentos, tá? Em que o sujeito toma drogas combinadas. Em geral, ele toma um imunossupressor, tá? Que é uma droga que vai suprimir o sistema imune dele, então vai reduzir a sua capacidade de produção de autoanticorpos, tá? E ele toma também anticolinesterase. A anticolinesterase é uma droga que inibe a enzima acetilcolinesterase, tá? A acetilcolinesterase é aquela enzima que degrada a acetilcolina na fenda. Então, se eu inibo a ação enzimática, a acetilcolina fica mais tempo disponível na fenda e a resposta, né, ela tende a ser melhorada. Bom, então vamos lá. Na hora em que você tem a liberação de neurotransmissor, ele se liga aos receptores nicotínicos de acetilcolina, eles abrem, e na hora em que eles abrem, eles permitem um influxo de sódio. Esse sódio, você lembra que a gente está falando de uma miofibrila, certo? Essa miofibrila, ela é uma célula com certo comprimento. Então, o sódio, tá, que vai entrar na célula, ele vai propagar por dentro da miofibrila através dos túbulos T, dos túbulos transversos. O que é isso? Significa que a miofibrila ela apresenta túbulos, que são invaginações da membrana, e isso vai fazer com que você tenha um acesso mais espalhado dentro da miofibrila, para que na hora em que o sódio entre, ele induz uma estimulação em todos os pontos. Bom, e aí o que acontece? Na hora em que entra sódio na célula, a fibra muscular esquelética ela vai sofrer o potencial de ação, porque a quantidade de sódio que entra vai permitir com que ela alcance o seu limiar de excitabilidade. Então essa célula vai despolarizar, repolarizar, aquela história toda, certo? Só que o que acontece? Na hora em que essa célula é excitada, ela também apresenta a despolarização, ela também induz a abertura dos canais de cálcio. Só que aqui, o limiar de excitabilidade alcançado vai estimular com que os canais de cálcio dependentes de voltagem se abram.
Esses canais de cálcio, eles estão localizados associados, digamos assim, ao retículo sarcoplasmático. Eu falei para vocês que o retículo sarcoplasmático é um retículo de armazenamento de íon cálcio, certo? Isso, tá? Então vai. Na hora que o potencial de ação chega, então eu vou ter as proteínas, vou alcançar o limiar de estabilidade, então as proteínas, os canais de cálcio dependentes de voltagem vão se abrir. Na hora que eles se abrem, eles vão permitir com que o íon cálcio saia do retículo sarcoplasmático e vá para o citoplasma, que a gente já viu que chama sarcoplasma, certo? Beleza. Se um monte de cálcio agora alcança o retículo, sai do retículo sarcoplasmático e vai para o citoplasma, o que tem aqui? Tem as proteínas do sarcômero, certo? Então agora eu tenho o cálcio. O cálcio vai poder se ligar à subunidade I da troponina. Na hora em que liga na troponina, desloca a tropomiosina. E na hora que desloca a tropomiosina, expõe a actina. Nisso, a molécula de miosina vai poder se ligar à molécula de actina, que antes não podia porque a troponina não deixava. Na hora em que eu tenho a ligação miosina-actina, se eu fornecer ATP, o ATP vai fornecer energia para ativar a molécula da cabeça da miosina, e na hora em que a cabeça da miosina se ativa, ela puxa, ela realiza o movimento de deslizar a actina. Na hora em que eu uso a energia e deslizo a actina, eu puxo a molécula de actina e isso produz o início do processo de contração. Se você lembrar, embora a imagem ela esteja mostrando uma molécula de actina e uma molécula de miosina, na realidade você lembra que são filamentos, são múltiplas actinas e múltiplas miosinas. Então isso está acontecendo de maneira multiplicada. Várias cabeças de miosina estão se ligando a várias actinas e estão gastando vários ATPs e estão induzindo uma contração mais intensa, tá? Depois que você tem o gasto da energia do ATP, tá? A molécula de actina e de miosina, elas perdem a afinidade e a actina volta à sua posição de repouso. Então ocorre o relaxamento da fibra e eu volto ao ponto original, certo? Para que não haja estado de tensão contínua, tá? Depois que ocorreu a contração, esse cálcio ele tem que sair do sarcoplasma. Porque se o cálcio ficar no sarcoplasma, o cálcio vai permitir com que a troponina desloque a tropomiosina e a miosina se ligue à actina e faça a contração. Tá? Para evitar com que isso aconteça, eu tenho que tirar esse monte de cálcio daí. Bom, o cálcio, uma boa parte dele vai ser bombeado, tá, para dentro, de volta para o retículo sarcoplasmático, certo? Então, como o próprio nome dele está dizendo, é um bombeamento. Então, eu tenho uma bomba de cálcio, tá? Então, o íon cálcio se liga, eu gasto ATP e jogo ele de volta para dentro do retículo. Parte do cálcio, tá, vai ser transportado para o meio extracelular, tá? Também através de uma bomba de cálcio, tá? Ou através do cotransporte antiporte com sódio, tá? Então bombeio cálcio para fora e sódio para dentro, e aí depois a bomba de sódio e potássio faz a correção. Ou uma bela parte do cálcio vai ser bombeado sem gasto de ATP para dentro das mitocôndrias, certo? A estratégia aqui é uma só: tirar o cálcio do
citoplasma, sarcoplasma, porque a contração já aconteceu. E se o cálcio continuar aqui, eu vou ter uma continuidade da interação actina-miosina e estado de tensão. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem aqui? Primeiro, o neurônio somático ele vai liberar acetilcolina na fenda. Tá? Na hora em que alcança a fenda, a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos de acetilcolina. Tá? Esses receptores nicotínicos, como a gente viu, eles estão dentro dos túbulos T, certo? Nas projeções, nas invaginações de membrana. Isso permite com que vários receptores nicotínicos sejam excitados em vários pontos diferentes da fibra. Na hora em que a acetilcolina se liga, ocorre um influxo de sódio, isso em geral permite a entrada do sódio, alcança o limiar de excitabilidade. Na hora em que eu tenho o alcance do limiar de excitabilidade, ocorre a despolarização aqui. Tá? Essa despolarização induz a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Na hora em que abre os canais de cálcio, isso vai permitir com que o cálcio saia do retículo e vá para o sarcoplasma. No sarcoplasma, o cálcio vai se ligar à troponina e essa ligação desloca a tropomiosina e expõe a actina-amiosina. Na hora em que eu tenho essa exposição, a miosina se liga à actina, na presença de ATP, ela arma a cabeça, vamos chamar assim, e isso permite com que na hidrólise, na quebra do ATP, ela use essa energia para puxar. Isso provoca o deslizamento, a contração, por consequência da redução dos sarcômeros através das linhas Z, certo? Depois que ocorreu a contração, eu tenho um processo de repolarização, né, do sarcolema, o bombeamento de cálcio para o retículo sarcoplasmático, para o meio extracelular ou para dentro da mitocôndria. Tá? Isso faz com que a actina e a miosina não sejam mais efetivas, porque a tropomiosina já forma o bloqueio de ligação e as linhas Z se afastam e eu tenho um relaxamento da fibra muscular, certo? Bom, essa é a nossa discussão da aula de hoje. Tá? Então, basicamente é fisiologia e biologia celular que envolve esses eventos. Tá? Existe um trabalho muito bacana da UFRJ que mostra todo o processo de contração, tudo isso. Tá? Eu vou encontrar o link e eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Tá? Vai contribuir bastante porque mostra e é narrado. Tá? É um negócio bem bacana. Tá? Espero que ajude a fixar o conteúdo. Tá bom? Então, fiquem bem. Se tiver dúvidas, joga nos comentários. Tá? Mais alguma coisa, é só escrever. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.